Agora nós vamos iniciar a unidade 4. Eu vou explicar para vocês, fala um pouquinho das leis. Vamos ver. O conteúdo da aula da unidade 4 são Role Play, a Lei 10.436 de 2002, o Decreto 5.626 de 2005, a Lei 10.098 de 2000, o classificador instrumental e o classificador de plural. Esses 5 são os conteúdos da aula da unidade 4. Eu vou explicar o que é roleplay, qual o significado. Quanto ao espaço na Libras, nós temos um recurso de nome roleplay. Ele é um recurso que as pessoas usam durante o desenvolvimento da sinalização. A pessoa assume o quê? Uma posição de um personagem dentro da narrativa, do corpo. A posição dessa pessoa durante uma ação, de um diálogo, a mudança de tempo, de fala dos personagens, isso é o roleplay, isso é muito fácil. Combinado ao classificador, fica muito mais fácil, mais claro. Dentro de um diálogo, a informação é passada de forma bastante clara. Então, a posição, os detalhes onde a pessoa está, unido ao classificador, colocando todos os detalhes, é o roleplay, passar essa informação de forma clara, explicar os personagens, como essa troca, os detalhes, diversas formas de usar o tempo, de detalhar tudo o que está acontecendo juntamente com os classificadores. Fica de forma clara. Se eu não uso expressão, não uso classificador e apenas sinalizo, não dá para entender. Sinalizando com um jeito, com emoção, com expressão facial e corporal, aí a pessoa entende de forma clara, mostrando todos os detalhes que nós temos, classificadores, expressão, fica ótimo, a informação fica bastante clara. Agora vamos falar, você já conhece, é muito importante explicar, a Lei 10.436 de 2002, do dia 24 de abril de 2002. Ela dispõe sobre a língua brasileira de sinais e o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta essa lei e ele também sanciona. No artigo 1º, é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais. E todo recurso de expressão é ela associado. O que é? A expressão está associada a Libras. E ela já é reconhecida pela Lei 10.436, do ano de 2002. É reconhecida a Libras, já foi difundida para o Brasil inteiro. O mundo sabe que já existe essa lei no Brasil. Antes não, mas a partir de 2002 foi reconhecida e nós temos direito a ter essa disciplina Libras nas faculdades também. Ela é reconhecida, já está. Essa disciplina é forte, é uma língua forte, oficial e nós temos essa língua forte e precisa respeitada porque é um direito nosso. Direito à acessibilidade em qualquer lugar que formos, é preciso ter um intérprete de Libras ali. É um direito nosso. Nós podemos reclamar por isso, porque já está previsto em lei, deve ser respeitada essa lei. O artigo está aqui claro para que as pessoas vejam. Então, todos nós surdos temos esse direito, até essa disciplina obrigatória também o professor precisa conhecer. E, prioritariamente também termos um professor surdo ou um professor fluente em Libras, para que possa ministrar essa disciplina. Então, dentro da Libras também temos classificadores, está incluso também. No parágrafo único, entende-se o quê? A Libras como uma forma de comunicação, de expressão, que o sistema linguístico tem a natureza visual motora, tem a estrutura gramatical própria e tem as expressões, o sistema linguístico de transmissão de ideias, de fatos próprios da comunidade de pessoas surdas no Brasil. Então, a linguística, por exemplo, a gramática do português tem fonética, morfologia, sintaxe,
tudo isso que tem no português também tem na língua de sinais. É oficial, já é uma língua reconhecida. Nós temos fonética, fonologia, sintática, semântica, tudo incluso na Libras. É uma língua forte. Nós temos uma gramática que pode ser comparada ao português como uma língua oficial. Não é simplesmente uma língua básica, simples. Realmente nós temos uma linguística, temos a gramática, nós estudamos profundamente a Libras. É uma disciplina, é a língua brasileira de sinais. Então está em lei, está previsto em lei nesse artigo e nós temos que difundir para o Brasil inteiro e cobrar os nossos direitos. Ficou claro? Então, continuamos no artigo 2, deve ser garantido por parte do poder público que as empresas e os serviços públicos apoiem o uso da língua de sinais, que é um importante meio de comunicação na utilização das pessoas surdas do Brasil. Por exemplo, se a pessoa vai ao médico, se vai ao hospital, precisa ter uma pessoa que tenha conhecimento básico de Libras para se comunicar com o surdo. É preciso evitar que o surdo chegue e não consiga se comunicar. Está previsto em lei a acessibilidade ao surdo. Devemos cobrar isso, não deixar para lá. Nós devemos cobrar porque é um direito nosso. É muito importante que haja no hospital, vai ao médico, em qualquer lugar que for, que tenha pelo menos um conhecimento básico da Libras, que assegura o nosso direito de comunicação. Já tem em alguns lugares, lá no Paraná, já tem um hospital lá que tem intérprete. As pessoas do hospital conhecem, sabem a Libras básica, então não tem esse problema de comunicação. Então, no artigo 3, tem as instituições públicas, também as empresas de serviço público, de assistência à saúde, precisam garantir o tratamento para a pessoa portadora de deficiência, que usa aparelho, por exemplo, se a pessoa é surda, profunda, tem as regras, tem as leis, que é um direito nosso. Se eu preciso usar aparelho, é um direito assegurado à pessoa. A empresa precisa contribuir com isso, dando acessibilidade. É preciso haver inclusão. Esse artigo fala sobre portador de deficiência, mas nós usamos pessoa surda. Nós temos a nossa língua, pessoa surda. E na lei está escrito aqui nesse documento, portador de deficiência, mas a empresa sempre vai falar portador de deficiência auditiva, mas nós falamos o quê? Pessoa surda. Nós nos denominamos assim. Está aí no papel, na lei, no documento, mas nós nos denominamos assim. Então, em qualquer lugar de assistência à saúde, é preciso haver acessibilidade, está previsto em lei. O artigo 4º. O sistema educacional federal, estadual, municipal, precisa assegurar e garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia, de magistério, em seus níveis médio e superior, integrando a disciplina Libras dentro dos parâmetros curriculares nacionais, conforme a legislação. Parágrafo único. A língua brasileira de sinais não poderá substituir a língua escrita do português. Eu vou explicar de forma clara para que vocês entendam. Então, todas as faculdades particular, estadual, municipal, precisam incluir a disciplina Libras, porque já está previsto em lei. Então, se elas não têm, tem problema. Por exemplo, a faculdade de fono, psicólogo, de licenciatura é obrigatório. E alguns cursos são optativos, engenheiro, outros cursos de educação física bacharelado, outros cursos, essa disciplina é optativa, mas futuramente tomara que seja obrigatória. Mas algumas já são dos cursos de licenciatura. Fono, psicologia, professor de português, por exemplo, é obrigatório já incluir a disciplina. Então, também nas escolas municipais é preciso haver essa inclusão, é preciso colocar a disciplina para que as crianças aprendam. Os ouvintes não sabem Libras, eles precisam aprender na escola para conversar com um colega surdo, é muito importante. Isso está previsto em lei. Precisamos também ter professores surdos na escola. Tem o professor de português, matemática, geografia, história, e é importante que eles também aprendam a se comunicar com o professor surdo.
É importante que as crianças tenham a referência desse professor surdo para adquirir essa língua. Nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio é importante ter um intérprete, mas tem que colocar também essa disciplina. Também, a Libras, ela não vem para substituir o português. A Libras é L1, português L2. A Libras é a língua oficial do povo surdo e a segunda língua é o português. E as pessoas pensam, o português vem para ser melhor, primeira, segunda língua. Não. A primeira é a Libras, a segunda é português. Então, nós devemos respeitar a segunda língua da fase escrita, que é o português. Está previsto em lei. Então, nós precisamos fazer cumprir essa lei, respeitar essa lei. É preciso cumprir. Então, agora nós vamos falar do decreto 5.626 de 2005, que fala que a Libras deve ser inserida como disciplina obrigatória curricular nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e também superior, em vários cursos de fonoaudiologia, escolas e faculdades públicas, faculdades particulares, sistema de ensino federal, vários sistemas de ensino. Então, todos os cursos são obrigatórios ter Libras nos cursos de licenciatura em diferentes áreas de conhecimento. Curso de pedagogia, curso de educação especial. E o objetivo é a formação dos professores e também de profissionais de educação para o exercício do magistério. Então, esse decreto já fala o que anteriormente eu expliquei, que a disciplina Libras é obrigatória ter nas faculdades particulares, estaduais, municipais, federais. É preciso incluir o ensino da Libras nos cursos de licenciatura. O bacharelado ainda não é obrigatório, mas os de licenciatura já são, de 60 horas, são cursos de 60 horas. É pouco, ainda precisa mais. Aprende muito pouco com esse tempo. É um curso muito detalhado, é preciso de anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E em 60 horas você acha que o aluno aprende? Aprende pouco. Com 60 horas ele vai aprender. O que o aluno aprende? A Libras básica é importante porque ele aprende a língua de forma obrigatória. Então tem essa disciplina nas faculdades particulares, estaduais, municipais, federais. Então é importante o ensino da Libras nos diversos cursos de ensino superior. É muito importante. Vamos continuar no decreto. A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, deve ser realizada em cursos de graduação de licenciatura em letras Libras, em letras português como segunda língua, e o parágrafo único, as pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. O Letras Libras bacharelado tem foco para intérprete e licenciatura para professor surdo. E já tem se expandido, então é importante para o ouvinte e para o surdo também. O surdo tem como segunda língua português e o ouvinte primeira língua português, segunda língua a Libras. Então é importante para difundir o Letras Libras. Na UFSC já foi difundido e hoje tem vários polos do curso de Letras Libras. É importante mostrar esse curso de Letras Libras, a força que ele tem, porque é reconhecido, são 4 anos. Então, do 1º ao 8º período. Então, tem tradução e interpretação, tem várias disciplinas, fonologia, morfologia, bem aprofundado o estudo. Então, tem matérias diferentes. Tem a parte básica, intermediária, avançada, foco na disciplina de gramática, de linguística, de educação, tem vários focos. Então não é muito simples, não é básico, é bem aprofundado esse curso. Então, as instituições federais devem garantir
obrigatoriamente que as pessoas surdas tenham acesso à comunicação, informação, educação, também atividade de conteúdo curricular desenvolvidas em várias modalidades, em todos os grupos de educação infantil e até educação superior. Então, artigo 25. A partir de 1 ano da publicação do decreto, o SUS, Sistema Único de Saúde, e as empresas devem assegurar aos alunos matriculados em escolas de diversas redes atenção à saúde em diversos níveis de complexidade das especialidades médicas. É obrigatório, precisa. O SUS precisa colocar uma pessoa que aprenda a se comunicar com o paciente dentro da escola, anotar tudo, todas as necessidades dos alunos dentro de sala de aula. A saúde deve garantir essa acessibilidade a todos. Está previsto em lei também. O capítulo fala da Lei 10.098 de 2000, fala da acessibilidade dos sistemas de comunicação e sinalização. O poder público promove a eliminação de barreiras de comunicação e precisa criar alternativas que possam melhorar a comunicação em Libras com a pessoa surda, para não existir essa falha na comunicação. É nosso direito de acessibilidade, acesso à informação, comunicação, trabalho, transporte, cultura, esporte. Então, às vezes, a gente chega e não tem a comunicação, é difícil. Artigo 18. O poder público tem que implementar a formação de profissionais intérpretes, também escrita em braille, em língua de sinais, que no futuro também guias intérpretes para surdos cegos, para facilitar qualquer tipo de falta de comunicação. Sempre há uma falha de comunicação. Por exemplo, o surdo cego vai em algum lugar e não tem um guia intérprete, ele não consegue se comunicar, é muito difícil. Vai em algum lugar passear, viajar, não tem intérprete, não consegue se comunicar, as pessoas só falando em línguas orais e a gente não entende nada, não tem acessibilidade. Nós temos direito de ser iguais aos ouvintes. Se o ouvinte fala, o surdo não tem audição, precisa respeitar o surdo cego. Então, precisa ter um guia intérprete para o surdo cego, precisa ter um intérprete para o surdo, alguém que guie aquele surdo cego, explique tudo para ele em língua de sinais, para que ele possa entender o passeio, e o surdo que é visual, que ele possa ver, mas que tem um intérprete. Então, se não há, não está seguindo o decreto. O decreto coloca que tem que ter acessibilidade e é direito nosso. Então, todos os lugares, todas as empresas, escolas, ambientes de saúde, hospitais, é obrigatório que tenha um intérprete. É um sonho nosso, de todos os surdos. Então, continuando, os serviços de radiodifusão sonora, de sons, precisam usar medidas, estratégias para facilitar essa comunicação, assegurar o direito de nós, pessoas surdas, à informação. As empresas precisam ter estratégias de como organizar essa comunicação para que nós entendamos. Por exemplo, ter legenda. Se nós vamos a um teatro, as pessoas olham, é muito visual, a gente vê, mas não tem intérprete. Se tem um intérprete, a gente consegue entender. É direito nosso, já está previsto em lei, na Lei 10.098 de 2000. Então, está previsto a acessibilidade. Então, nós, pessoas surdas, temos o direito. Então, todos nós precisamos cobrar da empresa. Qualquer lugar, eles precisam ter estratégias de comunicar com o surdo. Não pode ficar dependendo de levar alguém. O surdo tem o direito de chegar e ter essa acessibilidade. Já tem um intérprete lá, esperando por ele, e pronto. Então, eu sento, assisto o teatro, as pessoas estão conversando e eu não entendo nada. Então, já começou a mudar. Museu, por exemplo, já tem algum intérprete, tem alguns lugares que já tem intérprete. E o surdo chega e tem acessibilidade, tem vídeo, tem legenda. Então, isso está melhorando, mas queremos que melhore mais, é um direito nosso. Agora eu vou explicar para vocês, já falamos bastante das leis de acessibilidade, decreto,
e o que está incluso também nos classificadores, e o foco agora será o classificador instrumental. Instrumental. E o que significa esse classificador? Ele mostra alguma coisa, um martelo, uma coisa que você utiliza, um instrumento que você utiliza. Eu vou mostrar algumas imagens de alguns objetos que nós podemos usar e aí mostrando os detalhes vocês vão entender. Observe. Então, observe a imagem. É o classificador instrumental. É preciso verificar esse classificador, que forma que é usado esse instrumento. A vassoura é para varrer, a gaveta como é puxada, tem uma garrafa de vidro, como tirar a tampa, como essas ferramentas são utilizadas. Então o chão está sujo, é preciso varrer, limpar esse chão. Então ela é comprida, tem ali os pelos para varrer. Então tem classificador, por exemplo, olha essa gaveta. Desculpa, gaveta. Então eu faço simplesmente esse sinal. Eu não preciso falar, abre a gaveta. Então eu faço apenas esse classificador e fica fácil de entender, é bem visual. Vassoura, eu faço o sinal de varrer, de vassoura e dá para entender. Olha o martelo, colocando um quadro na parede, uma foto, várias coisas. Você pode usar o martelo, alguma coisa quebrou para consertar. Então mostrando os detalhes dá para saber qual é o instrumento. Olha a garrafa, eu vou abrir a tampa, vou girar de uma forma, vou puxar como é feito. Temos ali também uma serra para cortar uma madeira, né? Uma mesa de madeira que eu preciso cortar. É o classificador instrumental, preciso usar expressão também, para que a pessoa perceba como que é. É a serra elétrica para cortar a madeira, uma árvore. Temos ali também uma britadeira e vai subindo ali faíscas, tem que usar um óculos de proteção. Se está mexendo com ferro, é perigoso. Então ali tem o alicate, dá para cortar, para bater. Então é só usar o classificador instrumental, fica clara a informação. Dá para se perceber se usou para cortar, para abrir, para varrer. Então é o classificador instrumental, observe essa imagem. Olha esse classificador, é uma britadeira, olha. Tem muito barulho, as pedras começam a se quebrar. Então, você percebe a imagem, faz o classificador, está quebrando ali as pedras e dá para entender. Olha um outro instrumento, que é a serra elétrica. Então, a pessoa está ali cortando a madeira. Você faz o classificador de forma que a pessoa entende. Olha lá, olha a madeira, ele está cortando. É um instrumento. Observe essa imagem, olha. É um rolo, está pintando uma parede, é um instrumento. Então, está pintando de azul. Pode ser, por exemplo, um quarto de neném, um quarto de menino. Então, vamos pintar de cor azul. Observe esse instrumento. Eles estão ali peneirando. Então, tem várias pessoas ali peneirando. Colocaram a semente ali e estão peneirando. Então, tem uma imagem, parece até flores no ar. É um classificador instrumental. E agora nós vamos passar para o classificador plural. Então, agora eu vou explicar o classificador de plural. Indica o movimento ou a posição de um objeto, de pessoas, de animais. Tem que ser mais de 2. Pode ser uma quantidade, um número determinado, mas tem que ser de 2 para cima, porque é plural. Um não é plural. Um animal não identifica plural, mas vários animais, várias árvores, várias coisas, várias mesas, uma fila enorme, isso sim identifica plural. Eu não preciso falar, por exemplo, eu tenho muitas canetas, eu posso usar esse sinal, eu tenho várias canetas, é plural. Então eu uso o sinal de várias, tenho várias roupas. Eu não preciso usar o sinal de muito, basta fazer o classificador de plural,
que percebe-se rapidamente. Então, pode ser pessoas, objetos, animais, são vários os tipos, vamos ver. Então, o classificador de plural acontece quando há mais de dois, ou árvores, objetos, sempre tem que ser mais de dois. Um cardume de peixes, nunca é apenas um. Tem aquele cardume de peixes, então são vários peixes, são várias roupas penduradas no cabide, então ali é plural. Tem várias mesas para vender, por exemplo, então tem uma fila enorme, então são várias pessoas, isso é plural. Tem vários carros estacionados, então tem uma chuva, uma enchente, isso é classificador de plural. Não se usa o sinal de muito, esse sinal de muito, já se faz o classificador sinalizando e identifica-se que é plural. Então eu já expliquei anteriormente, esse sinal para várias pessoas, para uma fila de banco, para várias pessoas sentadas. Eu vi no mar tinha um cardume de peixes, então eram vários peixes. Não precisa fazer o sinal de muitos peixes, eu faço o sinal de classificador de plural que tinham vários peixes. Nos detalhes a gente percebe isso. Observe essas casas, a imagem. Então são várias casas. É um classificador de plural. Uma casa não é plural, mas várias casas ali representadas são plural. Então, observe. Então, eu tenho várias casas. A segunda casa desse lado é a minha, por exemplo. Tem várias casas, tem várias árvores, tem vários postes. Então, isso é plural. A expressão também deve se demonstrar o plural. Nunca fazer várias árvores, mas não tem expressão, não tem sentimento. Então, é preciso unir a expressão ao classificador de plural. Então, tem várias casas. Isso é classificador de plural. Então, eu já havia explicado, olha aqui, várias árvores. Então, é o classificador de plural assim. Então, tem que detalhar toda a imagem. Então, olha como classificar pessoas no plural. Então, tem um círculo com várias pessoas de mão dadas. Então, olha os detalhes aí nesse classificador de plural. Então, pode ser uma brincadeira de roda, por exemplo, tem outro jeito, uma fila de banco, também as pessoas sentadas, olhando um teatro, por exemplo. Então, tem várias formas de se detalhar como as pessoas estão. Esse é o classificador de plural. Como classificar os carros? Olha aqui a imagem. Então, tem vários carros estacionados, você vê aquela imagem e observa o classificador e dá para sentir. Tem outro jeito de fazer, pode ser assim também. Ou subindo, quando tem um shopping, por exemplo, um estacionamento na parte de baixo, em cima. Então, tem vários os tipos. Agora vamos ver. É uma brincadeira, uma pergunta para vocês. Então, tem uma mulher que pega um tecido e corta esse tecido, une as pontas e coloca na máquina para costurar. Liga o motor e fica de frente para o tecido. Então, ela pega, ela corta, ela coloca na máquina, liga o motor e fica de frente para o tecido. Trata-se de qual classificador? De plural, específico, local ou instrumental? Qual a resposta? Vamos ver? É instrumental, porque eu falei que ela colocou um tecido, depois ela ligou a máquina, ligou o motor. Então, tem várias coisas associadas e que demonstram o instrumento. Tchau, até mais, então. Eu espero vocês no fórum. A primeira, segunda, terceira e quarta aula já se encerraram. Eu gostaria da participação de vocês no fórum, postando os classificadores locativo, de plural, de elemento, específico. Então, todos os tipos de classificador que nós estudamos são vários tipos. É importante que vocês possam ter entendido o jeito plural, instrumental, descritivo, como descrever um animal, uma pessoa, por exemplo. Então, tem vários tipos de instrumento, em todos os tipos. Eu quero que no fórum vocês sinalizem 3 tipos para mim, por favor. Então, até mais. Tchau. Um abraço.